A Interpol incluiu a deputada federal Carla Zambelli na lista de difusão vermelha a pedido do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Com isso, a parlamentar pode ser presa em vários outros países. Quem vai explicar essa história pra gente é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. Carla no alvo da Interpol. Eu julgo isso como uma boa notícia. Uma excelente notícia. A Sofia até sabe, na hora que saiu essa notícia, eu não vou dizer com quem que eu estava conversando, mas eu estava conversando diretamente com pessoas da Polícia Federal que estavam falando, olha, já tá sendo processado lá. Acho que vai sair em breve essa questão da lista vermelha. Batata. Saiu a informação no site da Interpol. E assim, Sophie, é o que a gente falou no corte de ontem, né? O gamer localizou ela lá nos Estados Unidos, aí ela já foi pra Itália e ela tá achando que tá tudo bem, assim, não tá nada bem, cara. Eu acho que o Henrique Pisolato, que inclusive sofreu um processo absurdo na época do Mensalão, ele foi extraditado da Itália e é cidadão italiano e nada impediu que acontecesse isso com ele. Eu estava numa entrevista no meio-dia com um parlamentar italiano, que é o... Me fugiu o nome aqui, pera só um pouquinho. Parlamentar italiano, que tá pedindo a extradição da Carla Zambelli, é o Ângelo Bonelli, que inclusive ele é bastante progressista e tava ali pedindo realmente que providências fossem tomadas. Ele também pediu para eu Posso falar... só Vai lá. interromper? O Ângelo Bonelli, para quem não conhece, gente, foi o cara que estava agindo dentro do departamento do legislativo italiano para tentar impedir que os Bolsonaro conseguissem as suas cidadanias italianas. Então esse cara já tá assim de olho nos bolsonaristas brasileiros, ó, há anos. Porque ele tá temendo a própria extrema-direita na Itália. Eu conversei bastante com ele hoje, aliás, incrível, um português assim, impecável para uma pessoa que nem daqui é. E ele tava falando que é isso, eles estão atrás ali de todas as questões. A questão é que precisa sair o nome dela na Interpol para ele pressionar o governo italiano a tomar providências, porque assim, eu acho que não interessa, e aí, independente de afinidade ideológica, já que eles têm a primeira-ministra deles, que é a, a Giorgia Meloni, que é de extrema-direita, independente das afinidades ideológicas, não é interessante para um país europeu abrigar uma pessoa que tem toda golpe de Estado. Então eu Ainda acho mais. que... E vamos lembrar que a Itália está numa tremenda de uma onda anti-imigração, inclusive mudando as leis para dificultar que não só brasileiros, mas também brasileiros consigam a cidadania. Daí não, eu acho que mesmo para o público dela, não pegar para os eleitores dela não pegaria bem dar abrigo para uma brasileira porque tem cidadania e fugitiva da justiça ainda. Na lista vermelha da Interpol, né? Então Exato. a gente tem a notícia da Folha de São Paulo, da Constança Rezende. Interpol põe Carla Zambelli na lista de difusão vermelha a pedido de Alexandre de Moraes. Reportagem da Constança Rezende, que inclusive foi vítima do Alan dos Santos. A organização havia negado pedidos de inclusão de bolsonaristas nos últimos 2 anos. A Interpol incluiu a deputada federal Carla Zambelli na lista de difusão vermelha a pedido do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Com isso, a parlamentar pode ser presa em outros países. A inclusão de Zambelli na lista ocorre após a Interpol ter negado nos últimos anos 2 pedidos de inclusão de 2 símbolos do bolsonarismo na difusão vermelha da organização internacional. A lista vermelha é o mecanismo por meio do qual se difunde a identidade de um foragido da justiça aos 196 países membros da organização solicitando colaboração policial. Qual que é o lance, Sofia? A Interpol, ela é uma organização internacional com penetração em praticamente 200 países, mas ela não pode romper a jurisdição desses países. Então ela tem essa lista vermelha de difusão, que diz que essas pessoas são procuradas, e em conjunto com o governo local, eles efetuam a prisão da Carla Zambelli. Então tá faltando uma pecinha movendo esse tabuleiro, que é o governo italiano fazer alguma coisa. Mas assim, os passos estão sendo dados.
A PGR pediu a prisão dela, o Alexandre de Moraes pediu a prisão dela e a inclusão na lista, e agora ela já tá na lista vermelha da Interpol. Falta rolar a cana na Itália, e aí acabou a brincadeira da Carla Zambelli. Essa aqui é ela numa transmissão da Auri Verde. Condenada por unanimidade a 10 anos de prisão pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Zambelli anunciou na terça ter deixado o Brasil e disse que não voltará ao país. Ela saiu do país pela Argentina, viajou para a Flórida nos Estados Unidos e disse que pretendia ir para a Itália por ter dupla cidadania e onde afirmou que ficaria intocável. Nesta quinta, o ex-comentarista da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, disse à coluna de Mônica Bergamo na Folha que Zambelli já havia chegado na Itália e estava bem e em segurança. Informação confirmada pela assessoria da parlamentar. Quem que são os outros nomes que a Interpol não colocou na lista e que ferraram o Xandão? Tá lá no Poder 360, lista vermelha. A Interpol já negou outros 2 pedidos de Moraes. Ministro manda a Polícia Federal incluir o nome de Zambelli na difusão. Negativas se deram nos casos de Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, que, na minha opinião, foram grandes erros internacionais, né, Sofia? Deixar esses caras soltos por aí abre um precedente horroroso. Os ministros do STF, Alexandre de Moraes, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal inclua a deputada federal Carla Zambelli na difusão vermelha da Interpol. Nos últimos anos, porém, a organização negou 2 pedidos de inclusão de brasileiros na lista. A inclusão dos influenciadores digitais Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, alvos do STF que tiveram destaque nas redes ao defender o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi negada depois de análise de procedimentos internos para averiguar se as prisões no Brasil estariam em conformidade com as regras estabelecidas pela Interpol. Alan dos Santos, que se mudou para os Estados Unidos em 2020, teve prisão decretada por Moraes por lavagem de dinheiro, organização criminosa e incitação ao crime. A Interpol, porém, alegou que as informações sobre a ordem de prisão não eram suficientes e solicitou o envio de dados relacionados à sentença. A decisão final, divulgada em dezembro de 22, foi de não incluir Santos na difusão vermelha por falta de informações acerca do crime de lavagem de dinheiro. Já Oswaldo Eustáquio, que teve prisão decretada em 2023 por conta do envolvimento nos atos de vandalismo em Brasília, em 12 de dezembro de 2022, quando apoiadores de Bolsonaro tentaram invadir a sede da Polícia Federal, o artigo 3º da Constituição da Interpol atesta que é estritamente proibido a organização empreender qualquer intervenção ou atividade de caráter político, militar, religioso ou racial, justificativa usada para recusar a inclusão de Eustáquio na difusão. Em março, a Justiça da Espanha negou o pedido de extradição de Eustáquio, solicitado pelo STF. A decisão foi baseada no argumento de que os atos atribuídos a ele não configuram crime no país e estão resguardados pelo direito à liberdade de expressão. Por que eu tô falando desses casos que foram recusados, tá, Sofia? Só pra, a gente não dar como certo que a Zambelli vai ser extraditada, tá? Depende da análise lá. O fato é, você ser condenado a 10 anos e fugir dessa forma, ajuda muito, né? Ajuda muito a trazer ela de volta pra cá. Lá no DCM, tem a informação sobre o Paulo Figueiredo, que estava na Mônica Bergamo também. Zambelli já está na Itália, diz o também foragido Paulo Figueiredo. E aí ele falou isso no X Twitter também. A deputada Carla Zambelli já está bem e em segurança na Itália. Zambelli afirmou que planeja criar uma campanha contra o Supremo Tribunal Federal na Europa, seguindo os moldes de outro fujão, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que ainda permanece nos Estados Unidos. No entanto, o deputado italiano Angelo Bonelli, membro da coalizão Aliança Verde Esquerda, AVS, anunciou que já apresentou ao governo da Itália, ao ministro do Interior e ao ministro de Relações Exteriores, um pedido de extradição da deputada do país. Bonelli afirmou que não se pode usar a cidadania italiana para se escapar de uma condenação. A Itália, portanto, corre o risco de se tornar um paraíso de gente condenada. Aguardamos uma resposta clara do governo italiano em caso de se pretende extraditar Carla Zambelli para o Brasil. Então é isso, Sophie. Eu acho que as coisas não estão nada bem para a Carla Zambelli e o duro, ela tá deixando com isso furiosa a família Bolsonaro, né? Tá perdendo todos os amigos. Tá, ela tá. Tá ferrada. Tá, ela tá ferrada porque, assim, ela tá ficando praticamente sem aliados. Sim. Eu acho que, assim, ela conseguiu queimar todas as pontes, porque
A extrema-direita tá pé da vida com ela, porque ela tá dando aí, tá legitimando, vou usar essa palavra, tá legitimando eventuais medidas protetivas que sejam colocadas contra outros membros da extrema-direita que estão sendo alvo de inquérito, julgamento, etc. Ao mesmo tempo que, assim, as pontes que ela. Qualquer ponte que algum dia ela teve com a esquerda já queimou faz Ah, anos. nunca teve, né? Nunca teve, exato. Então, assim, ela tá sozinha. Eu acho que até o Walter Delgatti, até essa ponte ela já queimou. Foi a primeira, na verdade, né? O Delgatti, pra quem não lembra, ele foi preso e ele meio que delatou a Zambelli, né? Ele falou tudo, né? Porque o Delgatti também é aquela pessoa que não segura rojão sozinho. Ele foi atraído ali por um acordo com o Jair Bolsonaro por intermédio da Zambelli. E aí, diante das autoridades, ele contou tudo. Não, ela pediu para eu invadir os sistemas, ela pediu para eu criar o pedido de prisão falso. Ele confirma tudo, Sofia. Lembra? Ele foi na Exato. CPMI e falou, ó, até meio que talvez buscando um apoio do Lula, que também nunca chegou. Ele falou, não, o Bolsonaro é muito pior, a Zambelli é muito pior. Falou que foi encontrar ela para um lanche num frango assado de beira de estrada para negociar a questão da invasão e dos serviços dele. É isso, ela tá sozinha. Ela tá sozinha, ela foi abandonada e abandonada com uma certa razão, né? Sim, sim. Agora, eu acho que ela postou demais na Itália. Acho que ela corre risco de ser abandonada lá também. Uhum. Vamos ver. Ela não faz nada direito, gente. Não faz nada Parabéns, direito. Carla Zambelli. Muito bom. Nobel da inteligência. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias para vocês aqui no Plantão do Meteoro.